Fala galera, eu sou o professor Adriano Guimarães. Tu tá com dificuldade na discursiva para bombeiro, então essa é a aula certa, tá ok? Vamos à nossa aula, cara, sem muita demora. Vou colocar aqui a nossa tela, olha. Boom. Discursiva da FGV, tá bom? Hoje eu quero falar aqui contigo sobre o desaparecido extraviado. Na realidade, essa aula ela tem 3 partes, tá bom? Eu vou apresentar aqui para ti um estudo de caso e em cada parte eu vou mostrar o que o Estatuto, o que a Constituição Estadual do Amazonas e o que a LD 89 falam sobre o tópico. Então, vamos aqui à nossa aula, tá bom? Discursiva FGV CBM Amazonas. Parte 1, tá bom? Vou colocar aqui, ó, no geral aí para você. Parte 1 da nossa aula. Galera, iniciando aqui, olha, com uma questão discursiva. Vamos imaginar aí, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, em atendimento à convocação realizada por quem? Pelo governo federal, para atuar no estado de Rondônia, em atividade pertinente à atividade de bombeiro. Está organizando 3 operações, com efetivo de 138 bombeiros que viajarão de barco e por via terrestre para Porto Velho. O que nós temos aqui, galera? O que nós temos aqui? Aqui é uma das atividades, ou melhor, uma das funções possíveis do Corpo de Bombeiros previsto lá na LD 89, tá ok? O governo federal, ele pode sim convocar o Corpo de Bombeiro para atuar o quê? Fora, né, do estado do Amazonas. Adriano, mas ele não falou que é fora. Falou, quando ele fala bem que é o estado de Rondônia. Então, ao falar estado de Rondônia, eu sei o quê? Que é fora do estado do Amazonas, tá bom? E um detalhe, eu posso convocar os bombeiros, né? O governo federal pode convocar bombeiro para atuar fora do estado do Amazonas, entretanto, ele precisa desempenhar uma atividade que seja pertinente à atividade de bombeiro. Então, aqui nós estamos falando sobre o quê? Sobre as funções do bombeiro, sobre a finalidade, sobre suas competências previstas aonde? Lá na LD 89 de 2007, tá bom? Então, legal. Continuando. Dos 138 militares envolvidos, pegando aqui agora, olha, dos 138 militares envolvidos na operação, 48 viajarão de barco, saindo do Porto de Manaus no dia 6 de maio. E os 90 irão se deslocar por via terrestre, sendo que 4 veículos sairão do comando de bombeiros da capital. Olha só, nós temos aqui um comando de bombeiro da capital, com 70 bombeiros, e 2 veículos sairão do comando de bombeiros do interior, com os demais policiais. Então, ok, para entender aqui, olha, eles foram convocados pelo governo federal, estão indo para Porto Velho, para Roraima, não é não? Rondônia, né? Estão indo para Rondônia. Os bombeiros, eles vão vir parte do comando de bombeiros do interior e parte do bombeiros da capital. E eles vão por 2 meios, vão por barco, né? Uma parte vai de barco e outra parte vai via terrestre. Adriano, dá para ir via terrestre? Olha, dá. Né? Pega a IAM 010, vai bater lá em Humaitá, e de Humaitá ele tem ali mais uma estrada de 1 hora, 2 horas até Porto Velho. A estrada é ruim, mas a gente não vai bater na geografia agora aqui, tá bom? Ok, então eles vão nesses grupos em um total de 138 bombeiros. E eles vão desenvolver o quê? Atividade pertinente, atividade de bombeiro, tá bom? Continuando. Os bombeiros chegaram em Porto Velho no dia 11 de maio. Sendo que no mesmo dia, um grupamento, né, foi destacado para Ji-Paraná, cidade com cerca de 130 mil habitantes, onde auxiliaram o quê? O Corpo de Bombeiros local. CBM Rondônia, Corpo de Bombeiros de Rondônia, foi auxiliado por quem? Pelo Corpo de Bombeiros de
do Amazonas, tá bom? O que eles fizeram? Foram auxiliados na fiscalização e perícia das estruturas de um evento de comemoração do aniversário da cidade, que contaria com um cantor nacional. Então, galera, imagina a situação. Foram para Ji-Paraná, segunda maior cidade de Rondônia, né, atrás ali de Porto Velho, capital. E aí eles auxiliaram em Ji-Paraná, tá ok? A prefeitura local, na realidade, o Corpo de Bombeiros do estado de Rondônia, tá ok? Auxiliaram de que forma? Na fiscalização de estruturas que estavam sendo montadas para o aniversário da cidade. Queria receber um cantor nacional, tá ok? Um cantor conhecido nacionalmente. Então, basicamente, o que o bombeiro vai fazer? Ele vai fazer fiscalização de estruturas temporárias, tá bom? E também vai fazer perícias, né? E emitir laudos técnicos. Então, ele foi para isso, ele foi para lá para auxiliar o corpo de bombeiros locais. Essa é a atividade. Essas duas atividades são atividades pertinentes do corpo de bombeiros, tá bom? Ok, continuando. O retorno à capital ocorreu no dia 14 de maio. E ao chegarem na capital, qual capital aqui, ó? Capital Porto Velho, tá bom? A capital aqui é Porto Velho. Então, eles voltaram de Ji-Paraná para Porto Velho. Notaram que o Cabo Vinícius e os soldados Pedro Paulo e Mariana Viana não estavam com o grupamento. O retorno para o estado do Amazonas ocorreu no dia 23 de maio, ainda sem os 3 bombeiros, tá bom? Ok, então olha o que ocorre. Eles foram, retornaram e aí notaram o quê? Que faltaram 3 bombeiros. E onde os caras estavam, tá bom? E aqui a gente vai considerar que houve procura, houve busca, houve tudo atrás desses 3, tá legal? Aí vem as perguntas, tá bom? Nesse cenário, discorra justificadamente. Quanto aos 3 bombeiros que não retornaram, discorra sobre a situação deles, dispostas o quê? Na Lei 1154. O que é essa lei? É o Estatuto do Policial, né, do Estado do Amazonas. E esse Estatuto dos Policiais do Estado do Amazonas, galera, você que vai fazer também prova de PM, essa alternativa A cabe tanto para bombeiro como para policial militar, tá bom? Adriano, bora começar respondendo pela letra A. Nesse vídeo 1, nessa parte 1, eu vou responder a letra A, tá bom, galera? Então vamos lá. Bull. Quando um policial ele saiu em serviço, olha só, é considerado desaparecido. É considerado desaparecido. O policial da ativa, que no desempenho, olha aqui, ó, no desempenho do quê? De serviço, viagem, operações, ou em casos de calamidade, tiver paradeiro ignorado. Por quanto tempo? Por mais de 8 dias, galera. Gente, é importante vocês compreenderem essa sequência aqui, ó. Paradeiro ignorado é uma condição. É uma condição na qual o policial se encontra, tá bom? Então ali, ó, é uma condição. Ele primeiro vai estar o quê? Com o paradeiro ignorado e depois de um determinado tempo, né, que ele ficar no paradeiro ignorado, ele será o quê? Classificado como desaparecido. Desaparecido também é outra condição na qual ele se encontra, tá bom? Agora, Adriano, em que momento ele se torna paradeiro ignorado ou desaparecido? Olha só, é importante você também compreender, captar, que é no desempenho de quê? Do Vasco. Desempenho do Vasco.
Ô, Adriano, como assim desempenho do Vasco? Olha aqui, ó. No desempenho do Vasco. Por que Vasco? Viagem. Ok? Viagem. A operações, calamidade e serviço. Adriano, e o A? O A não tem. Então, viagem, V. Operações, O. Serviços e calamidade pública. Então, olha só. O policial da ativa que torcer para o Vasco, né? No desempenho do Vasco de viagem, de serviço, em caso de calamidade pública ou em operações, qualquer operação policial, se porventura ele sumiu, entendeu? Durante 8 dias, durante os primeiros 8 dias, ele é classificado o quê? Como paradeiro ignorado. No 9º dia, ou melhor, por mais de 8 dias. O que é maior que 8, gente? É 9, pô. Entendeu? Quando completa-se o 9º dia, ele vai se tornar o quê? Desaparecido. Tá bom? Ele vai se tornar desaparecido. Então, durante os primeiros 8 dias, ele permanece com paradeiro ignorado. Em seguida, ele vai virar desaparecido. Adriano, quando é que ele vira desaparecido? É com mais de 8 dias. Tá ok? Continuando. Parágrafo único. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de quê? Deserção. Então, eu só posso considerar que o indivíduo ele está desaparecido se eu considerar que ele não é um desertor. Então, olha só. Eu vou até colocar na questão, quando você receber o material, uma observação lá, tá bom? Os 3 bombeiros, não há indícios de que eles sejam o quê? De que eles sejam desertores. Não há indício, a questão não fala, tá bom? A questão não fala. Então, ok, vamos em frente. O policial que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado que extraviado. Então, galera, olha só. Extraviado, desaparecido. Compreende essa sequência. 8 dias, ele é o quê? Ele é paradeiro ignorado. Ok. A partir do 9º dia, ele se torna o quê? Ele se torna desaparecido, tá bom? Do 9º dia até o quê? Do 9º até o 38º dia, ele será considerado o quê? Ele será considerado desaparecido. Adriano, por que do 9º até o 38? É porque do 9º ao 38 eu vou contar ali, ó, 30 dias, tá bom? Deixa eu apagar aqui, ó. Do 9º a 39, desculpa, tá bom? Até o 39, eu vou contar o quê? 30 dias. Então, os primeiros 8 dias, ele vira o quê? Paradeiro ignorado. Ok. A partir do 9º dia, ele vira o quê? Desaparecido. E ele fica desaparecido por quanto tempo? Por até 30 dias. Opa, deixa eu apagar isso aqui, ó. Durante 30 dias, eu considero ele desaparecido. Tá bom? Aí, o que acontece, galera? Depois que ele virou desaparecido, passou de 30 dias, aqui é 38 mesmo, tá bom, galera? Aqui é 38. Acima de 38 dias, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar agora extraviado. Extraviado. E aí ele pode permanecer como extraviado por quanto tempo? Até 6 meses. Adriano, não entendi nada até agora. De boa. Só quero que tu entenda aqui. Os primeiros 8 dias, quando ele sumiu, ele fica como paradeiro ignorado. Acima de 8 dias, a partir do 9º dia do sumiço dele, ele se tornou o quê?
desaparecido. Do 9º dia, eu conto 30 dias. Ele fica o quê? Como desaparecido. Ah, Adriano, quer dizer que os 30 dias para o desaparecido, eu começo a contar no momento que ele virou desaparecido. Não conto os 8 de paradeiro ignorado, não. Eu conto a partir do momento que ele é classificado como desaparecido, tá bom? Então vai dar 38 dias. Acima de 30 dias de desaparecido, no 39º, ele vai virar agora o quê? Ele vai virar extraviado. E quanto tempo ele permanece como extraviado? Ele fica como extraviado durante 6 meses. Acima de 6 meses, o que vai ocorrer? Desligamento dele, tá ok? Será desligado. Então, grava essa sequência. Eu vou já voltar nela de maneira organizada. Tu vai ver, tá bom? Ok, marcamos o que era importante aqui. Vamos em frente, tá bom? Isso aí, o artigo 83 e 84 do Estatuto. Tá legal? Vamos lá. Olha só o que fala lá na seção 7ª. Cara, lá na seção 7 ele vai falar do falecimento e do extravio. Tá bom? Aí, olha só. Eu vou pular o artigo 116 e eu vou dizer direto para o 117. E lá no 117 ele fala o seguinte, ó. O extravio do policial da ativa acarreta o quê? Interrupção do serviço policial, com consequente afastamento temporário do serviço. Cara, eu tenho afastamento temporário, afastamento definitivo e eu tenho desligamento ou exclusão, tá bom? Adriano, quando é que eu tenho algum tipo de afastamento? Seja o afastamento temporário, seja o definitivo, significa o quê? O policial ele não está mais nativo, ele não está mais andando armado atrás de bandido. Ou o bombeiro, ele não está mais com a mangueira na mão apagando incêndio, entendeu? Ou com a boia salvando a galera. Não, eles saem do serviço que ativo e eles podem ir para a reserva, para a reforma, podem sair para um cargo público, por exemplo, ou por um motivo de doença. Então, eles estão afastados da prestação do serviço policial. Entretanto, ainda mantém um vínculo com a polícia, tá ok? Ou com o corpo de bombeiros, como é o caso aqui. Legal? Agora, o que é o desligamento e o que é a exclusão? O desligamento ou a exclusão se aplica quando o policial ele perde o vínculo dele com o corpo de bombeiro ou com a polícia. Tá ok? Então, essa é a primeira diferença. E o que é a interrupção? O que vem a ser a interrupção do serviço? O serviço é interrompido. Aquele policial ou aquele bombeiro, ele não presta mais serviço por algum motivo, tá ok? O caso de extravio é um deles. Ai, gripado aqui, gente. Então, vamos lá. Então, ok. Então, o extravio do policial da ativa acarreta a interrupção do serviço e o consequente afastamento temporário, a partir da data em que o mesmo for considerado o quê? Extraviado. A gente vai já botar tudo isso no mapa e tu vai ver que vai ficar bem legal. Então, aqui, ó, eu tenho outra condição dele, né? A condição do extravio. Parágrafo 1º do artigo 117. O desligamento do serviço será feito 6 meses após o quê? A agregação. Ah, Adriano, por isso que tu falou que quando o cara, quanto tempo o policial pode ficar agregado? Ele pode ficar agregado por 6 meses. 6 meses a partir de quando? A partir do momento do extravio. E quando é que se dá o extravio? Depois de 30 dias de desaparecido. Acima de 6 meses, ele é o quê? Ele é desligado. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública e outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do policial da ativa será considerado como falecimento. Então, existe um caso em que extravio é
falecimento. Não se dá desligamento para ele. Então, no caso do extravio, eu posso ter o extravio, colocar bem aqui, galera, ó. Esse extravio aqui, ó, ele pode se resultar de duas coisas. No caso do extravio, ele pode resultar em desligamento ou em falecimento. Adriano, como assim? Se não houver, deixa eu colocar aqui para te ver, o policial sumiu, tá sumido, tá extraviado, entendeu? Mas o que ocorre? Existe uma situação onde eu posso considerar que o policial extraviado ele pode não ser mais encontrado com vida. Quando? Em caso de um sinistro aéreo, queda de avião, entendeu? Em caso de uma calamidade pública. Sei lá, arrebentou uma barreira e inundou uma região onde estava lá o bombeiro ou o policial, tá ok? No caso de naufrágio, está indo de barco, o barco afunda, não é? Então, nesses casos, ele fala, olha, a probabilidade de encontrar o cara com vida é pequena. Logo, eu vou considerar o quê? Que esse extravio ele é um falecimento, tá bom? Então, em caso de naufrágio, sinistro, catástrofe, calamidade ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento, deixa eu marcar aqui também, ó, do policial da ativa, será considerado como falecimento. Grava aí. Se for acidente, pode ser falecimento. Para fins deste estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência. Adriano, que prazo é esse? O estatuto não fala. Então a banca não vai cobrar, tá bom? Eu vejo muito aluno, às vezes, desesperado, querendo saber detalhes que o estatuto não dá. E a banca não vai te cobrar, ou pelo menos não deverá te cobrar. Né? Estamos falando ao final da FGV. Ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Então, quando se encerrar providências de salvamento. Ok. Deixa eu avançar aqui, ó. Do falecimento e do extravio, ainda lá no artigo 118, olha o que ele fala. O policial, ele pode o quê? Reaparecer. Então, o policial, ele some. Aí, sumiu, ele fica o quê? Paradeiro ignorado, 8 dias. Passou de 8 dias, ele vira o quê? Desaparecido. Se ele ficar mais de 30 dias na condição de desaparecido, ele se torna extraviado. Se ele ficar mais de 6 meses na condição de extraviado, se ele ficar mais de 30 dias como desaparecido, ele vira extraviado e ele vai ser agregado. Se ele ficar mais de 6 meses como extraviado, ele será o quê? Desligado. Só que se um belo dia ele aparece, ele vai ser o quê? O reaparecido. O policial ele vai ser o quê? Ó? O reaparecimento do policial extraviado ou desaparecido já desligado. Se o reaparecido já foi desligado, vai ocorrer o quê? Reinclusão. Então, galera, olha a parada toda. Sumiu. Paradeiro ignorado. Desaparecido. Extraviado. Reaparecido. Reincluso. Entendeu? O que é o reincluso? Significa o quê? Que ele é incluído novamente no quadro. Adriano, não entendi isso. É assim, ó. Imagina aqui, ó. Ele tá paradeiro ignorado. Ele fica aqui nessa condição. Saiu dessa condição, ele vai para qual outra condição? Ele se torna desaparecido. Quando é que eu classifico ele como desaparecido? Quando não há indício de deserção.
Após ele ser considerado desaparecido, qual é o próximo passo? Ele vai se tornar extraviado. Após o extravio, ele se torna o quê? Será desligado. E após ser desligado, se ele reaparece, o que acontece com ele? Ele será reincluído. Reincluído. Ok, galera? Então, essa é a lógica. Tá bom? Essa é a lógica. Adriano, quanto tempo no paradeiro ignorado? 8 dias. Do dia que sumiu até 8 dias, eu considero paradeiro ignorado. Adriano, quando é que ele vira desaparecido? Ele permanece como desaparecido por 30 dias. Mas quando é que ele muda para a situação de desaparecido? Quando ele está com paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Adriano, repete. Quanto tempo ele pode permanecer como desaparecido? 30 dias. Ele fica classificado como desaparecido durante 30 dias. 30 dias do que, Adriano? Quando é que ele se torna desaparecido? Quando ele já está há mais de 8 dias com paradeiro ignorado. Então ele sumiu. No 8º dia, paradeiro ignorado ainda. Quando dá o 9º dia, muda a classificação. Ele vira desaparecido. Tá bom? Do momento que ele virou desaparecido, do 9º dia eu conto 30 dias. Nesse período ele está o quê? Desaparecido. Acima de 30 dias, o que ele vira? Extraviado. Quanto tempo ele pode permanecer como extraviado, Adriano? 6 meses. Acima de 6 meses, ele vai ser o quê? Desligado. Quanto tempo ele pode ficar como desligado? Ele não tem tempo. Ele fica desligado enquanto ele reaparecer. Ou se nunca reaparecer, nunca vai ser reincluído. Só vai ser reincluído se ele reaparecer. Tá bom, galera? Ok. O policial reaparecido será submetido ao quê? Conselho de justificação ou conselho de disciplina. A decisão é de quem? Do comandante-geral. No caso aqui do Corpo de Bombeiros, tá bom? Então, no caso, quando ele for reincluído, essa criancinha aqui, ó, ele vai parar o quê? No CJ, Conselho de Justificação, ou no CD, no Conselho de Disciplina. Quem vai definir? É o comandante. Tá ok? Aqui vai ser o quê? O comandante geral. Seja do bombeiro, seja da polícia militar, tá bom? No caso específico, galera. Bacana? O que ocorre com o cargo? Olha só. O cargo é considerado vago a partir da sua criação e até que um policial tome posse. Ou desde o momento em que o policial for exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente. O deixe ou até que outro policial tome posse de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo 20. Ok. Consideram-se também cargos vagos. Os cargos o quê? Dos que forem considerados extraviados. Então, no momento que ele é considerado extraviado, aqui, ó, o que ocorre com o cargo dele? É considerado cargo vago. Alguém pode entrar nesse cargo. Compreendeu aí? O cargo é considerado vago. Um cargo vago poderá ser o quê? Lotado por outro policial, por promoção, né? Sem problema. Vamos lá. Bom, agregação. A gente já sabe que a agregação se dá em 6 meses, mas olha aqui, ó. A agregação é a situação na qual o policial de ativa deixa de ocupar a vaga. Se ele deixa de ocupar a vaga, o cargo fica vago.
Então, a agregação significa o quê? Quando a gente fala em agregação, ele sai do quadro, sai da escala hierárquica. Significa vacância do cargo. Adriano, onde que isso está previsto mesmo? Previsão no artigo 21, galera, que a gente acabou de olhar, tá bom? Então, ele deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Então, ele sai do cargo, mas ele continua com vínculo. Presta atenção, olha. Ele sai da escala hierárquica do seu quadro, mas ele permanece nela permanecendo sem número. O agregado, ele é um ser com vínculo com a polícia. Ele só não está em cargo. O policial deve ser agregado quando? Afastado temporariamente do serviço ativo. Então, olha só. O agregado é uma forma de afastamento temporário. Lembra que eu te falei? Afastamento definitivo ou temporário mantém um vínculo. Só que o cara só não está prestando serviço, não está andando armado se for policial, correndo atrás dos bandidos e nem está apagando incêndio ou salvando pessoas se for bombeiro, tá bom? Então é um afastamento. Então, o policial deve ser agregado quando? A linha C, afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de item 6 ter sido extraviado, tá bom? Agora, olha só. Quando é que eu considero a agregação do policial? Parágrafo 5º. A agregação do policial que se refere à linha A, B, tá ok? E os números, olha aqui, ó. 6. Olha aqui, ó. 6 da linha C, do parágrafo 1º, é contada a partir do quê? Data indicada no ato que torna público o evento. Então, quando é que eu considero o indivíduo na agregação? Eu vou considerar ele agregado quando ocorreu o quê? Data indicada no ato. Adriano, não entendi. Cara, deu mais de 6 meses, ou melhor, deu mais de 30 dias de desaparecido. Vamos chegar lá vamos chegar bem assim, ó. Comandante, a gente foi numa missão. E aí, o que aconteceu? Cara, 3 bombeiros sumiram. Aguarda 8 dias. Os 8 primeiros dias ele fica o quê? Paradeiro ignorado. Quando dá no 9º dia, batem na porta do comandante. Comandante, aí o comandante fala, cara, ele tá no 9º dia e os caras lá sumiram. Aí o comandante vai falar, olha, o estatuto fala que a partir de hoje eles estão desaparecidos. Aguarda 30 dias. Passa 30 dias, aí batem lá na porta. 30 dias do dia que ele se tornou desaparecido, tá bom? Então tem 8 como paradeiro ignorado, agora mais 30 como desaparecido. Batem na porta dele e falam, comandante, cara, já passou 8 dias como paradeiro ignorado, já se passaram mais 30 dias como desaparecido e hoje a gente está no 31º. Aí o comandante vai falar para ele, olha, a partir de agora ele vai ficar o quê? Como agregado. Mas comandante, como assim? Pera lá. Bora fazer aqui um boletim de ocorrência, entendeu? Um ato. Aí vai ter lá um ato e nesse ato aqui, ó, eles vão indicar a partir do dia X, fulano, assim, assado, cozido, se tornou extraviado oficialmente. E no momento do extravio, ele também se torna o quê? Agregado. Galera, no dia que ele se torna extraviado, ele se torna também o quê? Agregado. E o que é o agregamento? Ele é afastado temporariamente do serviço, ele sai da escala hierárquica. Se ele é cabo, ele naquele momento ele sai da hierarquia. Tá mandando mais em ninguém, entendeu? Se ele é tenente, ele sai da hierarquia, não tá mais mandando em ninguém. Mas ele saiu da polícia? Ainda não. Ele ainda mantém vínculo com a polícia, tá bom?
A agregação se faz por ato de quem? Ato do governador ou autoridade delegada, né? Adriano, que autoridade delegada é essa? Se o governador delegar essa atividade para alguém, se o governador distribuir essa competência para alguém. Um exemplo, quem tem que produzir o ato é quem, em regra? Adriano, em regra, quem produz o ato é o governador. Mas o governador poderá delegar, falar bem assim, olha, comandante, eu não vou fazer isso, vai ficar contigo. Então, ele pode delegar para o comandante geral, entendeu? O comandante geral do quê? Ou da PM, ou de bombeiros. Se for PM, comandante geral da PM. Se for bombeiro, comandante geral de bombeiro. Tá bom, galera? Então, ele se torna agregado a partir da data que estiver no ato. Ato esse que pode ser produzido ou pelo governador ou pela autoridade a qual for delegada. Um exemplo poderia ser ali o comandante-geral. Desligamento ou exclusão. Gente, se a gente der um pulo agora lá no artigo 85, olha o que ele vai falar. Ele fala sobre desligamento ou sobre exclusão do serviço ativo. É feito em consequência de extravio. Então, o extravio também é um dos motivos de desligamento ou exclusão. Porra, Adriano, a gente viu tanto artigo, tô perdido. Calma. Mapa mental aqui, tá bom? Respira fundo, que agora, olha só, eu vou fazer uma mega revisão aqui. Vou colocar a tela cheia. Galera, bora imaginar uma linha do tempo. Ok? Vamos imaginar aqui vários eventos ocorrendo. Tá legal? Olha só. Num belo dia, o policial, ele vai o quê? Ele vai ter um paradeiro ignorado. Quando é que ele tem paradeiro ignorado? Quando ele some, né? Por até 8 dias, tá bom? Então, por até 8 dias, ele é considerado paradeiro ignorado. Passou de 8 dias, olha só aqui, ó. Ficou acima de 8 dias, ele vai entrar agora numa nova classificação. Qual vai ser a classificação que ele entra agora? Ele vai entrar, galera, para o desaparecido. E ele vai ficar desaparecido por quanto tempo? 30 dias, tá bom? E aí, olha aqui, ó. Se passar mais de 30 dias, ele se torna o quê? Ele vai se tornar aqui, ó. Extraviado, tá bom? E extraviado oficialmente. O que significa ser extraviado oficialmente? Significa que o governador ou uma autoridade a qual foi delegada esse poder produzirá um ato e neste ato indicará o dia que ele foi extraviado. Por quanto tempo ele pode ficar extraviado? Até 6 meses, tá bom? Se ele ficar mais de 6 meses, o que ocorre com ele? Ele será desligado. Se ele é desligado, significa dizer o quê, galera? Que ele perde vínculo com a polícia, tá bom? E aí ele fica desligado até quando? Cara, ele pode ficar desligado para sempre. Se ele nunca aparecer, fica desligado para sempre, tá bom? Ele pode também reaparecer. E quando é que ele pode reaparecer? Cara, a qualquer momento. E aí, se ele reaparecer a qualquer momento, ele vai entrar na qualidade de reaparecido, tá bom? Vai ficar como reaparecido. Entendeu esses dados aí? Adriano, legal. Só me tira uma dúvida. Então, quer dizer que ele fica até 8 dias. Aqui, ó, é o dia que ele sumiu. Me ajuda aqui, Adriano. Ele sumiu. Ele sumiu bem aqui, o bichinho. Ok, Adriano? Ok. Sumiu bem aqui, ó. Sumiu bem aqui nesse diazinho. E aí, nesse dia que ele sumiu, eu começo a contar 8 dias. E esses primeiros 8 dias, ele fica com o paradeiro ignorado. É isso? É isso. Quando deu o 8º dia, indo para o 9º, é mais de 8 dias. O 9º é mais de 8 dias. Correto. Ele passa agora
a ficar como desaparecido, correto? Correto. E ele começa a contar os 30 dias a partir do 9º, correto? Então ele fica entre paradeiro ignorado e desaparecido 38 dias, Adriano, correto. Se eu juntasse os dois aqui, ó, daria 38 dias, correto, perfeito. Esse é o entendimento. Ah, tô entendendo. Quando dá 30 dias de desaparecido, ou no 38º dia, que ele sumiu. Isso. Do dia que ele sumiu até o último dia de desaparecido, dá 38. Por quê? 8 de paradeiro ignorado, mais 30 de desaparecido. Correto, isso mesmo. Aí, Adriano, vai entrar, quando entrar no 31º dia, né? Ou melhor, quando for mais de 30 dias de desaparecido, ele vai se tornar o quê? Extraviado oficialmente, correto? Correto. E o que vai ocorrer no extraviado? Vai ocorrer que vão aqui, ó, editar um ato. Vai ser editado um ato. E este ato, ele é produzido por quem, galera? Ah, Adriano, é fácil. Esse ato, ele é produzido pelo governador ou por uma autoridade que tenha, a qual tenha sido o quê? Delegado. Delegado poder para tal. Correto, Adriano? Isso mesmo. E esse ato vai indicar o dia do extravio ou o dia da agregação, tá bom? Ah, legal. Então ele fica aqui, ó. Pode ficar 6 meses como extraviado, correto? Correto. Quanto tempo ele pode ficar em desligamento? Não tem um prazo. Quanto tempo ele tem que reaparecer? Não tem prazo, tá bom? Só que mais de 6 meses ele vai ser o quê? Ele vai ser desligado. Ah, Adriano, entendi. Então, vamos continuar aqui, ó, que eu tenho mais coisa para te mostrar. Galera, olha o que acontece. Quando ele está extraviado, isso representa o quê? Interrupção do serviço. Essa interrupção do serviço representa o quê? Um afastamento. Afastamento temporário. Ah, Adriano, então quando ele está desaparecido e paradeiro ignorado, ainda não houve afastamento? Ainda não. Tá bom? Vai ocorrer lá no extravio, tá bom? E nesse período ele vai se tornar o quê? Agregado, tá bom? Ele se tornar agregado. Agora, a agregação, lembra, é no ato, tá ok? A agregação ela ocorre no ato. Ato produzido por quem? Pelo governador ou por uma autoridade a qual tenha sido delegado esse poder. Ok. No momento que ele ficou agregado, mais de 6 meses ele é desligado. Aí o que ocorre? Um belo dia ele reaparece. Quando ele reaparece, ele vai ser o quê? Reincluído, galera. O que significa ser reincluído? Imagina aqui, ó. Imagina isso daqui, ó. Tá. Isso que eu tô falando de azul aqui é a polícia. Aí o cara tá bem aqui. O que significa ser desligado? Opa, desligado é cuspido para fora. Cuspir ele para fora. Ele sai daqui. Um belo dia ele reaparece. Quando ele reaparece, ele fala, cara, vocês nem sabem, fui sequestrado, apanhei isso, aquilo outro, cativeiro. Aí vão falar assim para ele, ei, pera lá, vem cá, ó. Volta para dentro da polícia ou do corpo de bombeiro. Quando ele retorna, ele está sendo o quê? Reincluído. Tá bom, galera? Está sendo reincluído. No momento que ele é reincluído, o comandante, tá ok? Da polícia ou do bombeiro poderá indicar ele para o conselho de justificação ou conselho de disciplina. É se necessário.
Não é obrigatório, é se necessário. Tá ok? E aí ele volta a ser o quê? Reintegrado, tá bom? Ele volta a ser reintegrado à polícia e volta à situação do quê? De agregado. Perceba que, enquanto ele está como extraviado, ele está na situação de agregado. E quando ele é reaparecido, ele reaparece, é reintuído, ele retorna à situação de agregado, tá bom? Vale lembrar uma coisa, que quando ele está extraviado, o cargo fica o quê? Cargo fica vago, galera. No extravio, o cargo fica vago. Agora, só mais um detalhe. O paradeiro ignorado vai depender do quê? Se ele for Vasco, entendeu? Se ele for Vasco da Gama, entendeu? Se ele for Vasco da Gama, e aí a gente vai lembrar do Fábio, né, não? Do professor Fábio Silva lá, né? Eu lembro muito do esquema do Vascão do Fábio. Então, quando ele é Vasco da Gama, significa o quê? Cara, ele desapareceu, mas ele estava o quê? Ele estava em viagem, ele estava em serviço, ele estava em uma operação militar, ou foi um caso de calamidade. Esses são os eventos que vão o quê? Que vão justificar eu classificar ele como paradeiro ignorado, tá bom, galera? Então, Adriano, quer dizer que se ele não tiver de serviço, se ele não tivesse em viagem da polícia, é viagem da polícia ou do bombeiro. Ele tá viajando com a família de férias. Não, aí não, entendeu? Ele está numa operação, ou foi um caso de calamidade, onde ele está atuando, lembra? Ele está desempenhando atividade. Ele está em pleno exercício das atividades de bombeiro ou de policial militar. Aí sim vai valer para ele essa situação, tá bom? A única coisa que eu preciso colocar aqui, ó, e eu vou colocar aqui embaixo, a agregação, ela vai ser, eu vou colocar para cá, eu vou tirar lá de cima, tá bom, galera? O dia que o ato assim o falar. Esse ato ele pode ser produzido o quê? Pelo governador. Ato produzido pelo governador. Ou pela autoridade a qual for o quê? Delegado poderes. Delegado ou delegada poderes. Tá bom? Então, é dado poder para esse indivíduo para que ele considere que o cabra ficou o quê? Agregado, tá bom? Aí, só mais um detalhe, eu vou colocar lá em cima, vou apagar agora aqui, ó. Vou colocar bem aqui. No período que o indivíduo é considerado agregado, o cargo aqui como extravio, ele é considerado o quê? Vago. O cargo será considerado vago, tá bom, galera? Então aqui, olha, a gente matou nesse mapa mental, pra cá, ó. Nesse mapa mental, cara, a gente varreu tudo relacionado a paradeiro ignorado, desaparecido e extraviado. Essas são situações e motivos para desligamento e exclusão do policial. De novo, extravio, desaparecido são situações especiais e motivos para o desligamento ou exclusão do policial. Tá bom?
E nesse mapa mental eu tratei o quê? Os conceitos de paradeiro ignorado, desaparecido, extraviado, quando se considera extraviado, agregação, quando se considera agregado, o que é o desligamento. O desligamento é a interrupção do serviço em definitivo, o reaparecimento que volta a ser agregado e o caso de conselho de justificação ou de disciplina, se o comandante julgar necessário, tá bom? Então aqui a gente matou tudo dentro desse mapinha. Agora vamos para a resposta da alternativa A, galera. Eu só vou responder a A nesse vídeo. Vamos lá. O que a alternativa A fala? Gabarito ali, ó. Quanto aos 3 bombeiros que não retornaram, discorra sobre a situação deles disposta na Lei 1154. Ah, Adriano, deu mais de 15 linhas, deu mais de 5 linhas no meu, 6 linhas. Eu estou aqui para passar a teoria contigo, tá bom? Tu vai pegar essa ideia aqui e tu vai escrever no teu material, tá bom? Então tu vai reescrever no teu material. O bombeiro desapareceu. O bombeiro que? No desempenho do Vasco, lembra? O bombeiro que estiver praticando o Vasco. E o que é o Vasco? O Vasco é a viagem, tá ok? O serviço, casos de calamidade pública ou de operações, vai ter paradeiro ignorado. Quando é que é o paradeiro ignorado? Quando ele desaparecer por mais de 8 dias. Que tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, será considerado o quê? Desaparecido. Ah, Adriano, entendi. Quer dizer o seguinte, se o policial ou o bombeiro estiver no Vasco, significa o quê? Que ele estava ou numa viagem, ou em serviço, ou em uma operação, ou foi um caso de calamidade. E esse cara permaneceu com o paradeiro ignorado por mais de 8 dias, significa dizer que ele se torna desaparecido, certo? E permanece desaparecido por mais de 30 dias. Então, ficou mais de 30 dias, será considerado o quê? Extraviado. Ah, legal. Olha só o que eu falo. Permanecer na condição de desaparecido por mais de 30 dias. Então, quando é que ele é desaparecido? Só quando ele ficou mais de 8 dias com o paradeiro ignorado, tá bom? Adriano, não entendi o que tu quis falar. Assim, ele permanece 8 dias, paradeiro ignorado. Ok, daqui para frente, ele fica quanto tempo? 30 dias como desaparecido. 30. E é só depois desses 30 que ele é considerado o quê? Extraviado. Ele fica quanto tempo extraviado? Até 6 meses. Acima de 6 meses, o que ele vira? Desligado. Tá ok? Fica desligado. Então, olha só o que eu falo. Quando é que ele está como desaparecido? É só nesse intervalo aqui, ó. É só nesse intervalo que eu marquei de amarelo que ele fica o quê? Como desaparecido. Os 8 primeiros dias é paradeiro ignorado. É outra coisa. É outra classificação. Então, olha só. Lê aqui comigo. Será considerado desaparecido e permanecendo desaparecido por mais de 30 dias, será considerado o quê? Extraviado. Então, se ele tiver há mais de 30 dias na condição de desaparecido, é que ele vira extraviado. Tá bom? Alguns estavam com dúvida nesses prazos. Dispõe a lei 1154 que se o prazo de agregação for superior a 6 meses, o bombeiro deverá ser o quê? Desligado. Ai. Caramba. Vamos lá, gente. Continuando. Podendo ser reincluído. Então, depois de desligar, poderá ser reincluído a qualquer momento, caso reapareça. No caso concreto, os 3 bombeiros terão paradeiro ignorado entre o dia 14 ao dia 22. Adriano, eles sumiram no dia 14, correto? Correto.
Quando é que eu conto o primeiro dia? No dia 15. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Ele sumiu dia 14, não é? Quando é que eu conto o primeiro dia? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 dias. Até o dia 22, ele está como paradeiro ignorado. No dia 23, eu começo o quê? Contar ele como desaparecido. Aí, a partir do dia 23, eu conto 30 dias. Passando a condição de desaparecido, a partir do dia 23. E permanecendo nessa por 30 dias. Então, durante os próximos 30 dias, a partir do dia 23, ele é considerado o quê? Ele é considerado desaparecido. A partir do dia 22/6, será considerado o quê? Agregado. Ou melhor, ele será considerado extraviado. Porque a agregação ocorre junto com o quê? Com o extravio. Permanecendo nesta situação até o dia 21/12 de 2012. Após essa data, os três deverão ser o quê? Desligados. Então, aqui, olha, no dia 21/12, ele completa o quê? 6 meses de extravio. No dia 22/12, ele vai completar mais de 6 meses na condição de extraviado, logo deverá ser o quê? Tá desligado, tá ok? Lembrando que eles poderão reaparecer a qualquer momento. Galera, será que eu tinha aqui para esse primeiro vídeo, tá bom? Tomara que você tenha gostado. Dá o teu like aqui. Comenta aqui embaixo, tá ok? As tuas dúvidas. Deixa a tua dúvida aqui embaixo, tá legal? E eu vou lançar o próximo vídeo amanhã comentando essa letra B, tá ok? A nossa alternativa B. Então, deixa eu só colocar mais uma coisinha, olha. Entre aqui no grupo no Telegram, tá bom? Vai estar aqui na descrição o grupo do Telegram. Eu sou o professor Adriano Guimarães, tá bom? E aí, olha, o meu Instagram, Adriano Guimarães Prof, tá bom? Galera, se tu gostou, dá um like, deixa a tua dúvida aqui embaixo. E aí, eu vou estar trazendo amanhã a alternativa B, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã, galera. Fui!